Peter, como vai? Tudo bem, Gildo? Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite dessa entrevista. É um prazer poder participar dessa entrevista, desse ciclo de entrevistas one-on-one de vocês, juntamente com a Games Magazine, que, por sinal, eu já conheço faz muitos e muitos anos e adoro o trabalho que vocês vêm fazendo aí nos últimos, desde o início, quando começou a era do jogo aqui no Brasil, na época do bingo. Verdade, a revista foi histórica. Tivemos aí quase 60 edições da revista, fizemos desde o primeiro número. Então, aí na luta, agora com o nosso portal de notícias, né? Exatamente, eu me recordo muito bem do histórico de vocês e desejo um super sucesso aí para vocês, que já têm sucesso, né? Vocês estão indo super bem. Então, muito obrigado pelo convite. E você também é um executivo de sucesso, né? E bastante conhecido no setor de jogos. Mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história nesse fascinante mundo, né? Sua passagem por IGT, Cirsa, e o que te levou a fundar a Salsa Technology. Olha, é uma história até engraçada que eu gosto de contar, né? Porque eu sempre me dediquei à tecnologia. Eu sou uma pessoa de tecnologia e eu trabalhava na indústria automobilística. Eu sempre me dediquei à área de tecnologia na indústria automobilística. Eu tinha uma empresa que eu vendi uma empresa há muitos anos atrás, e um belo dia eu recebo uma chamada de um headhunter, né, uma pessoa, um grupo aí de recrutamento, perguntando se eu queria bater um papo com uma pessoa na área de jogo. Nunca estive envolvido na área de jogo, não tinha a mínima ideia do que era isso. Para minha surpresa, quando eu fui lá, eu fui entrevistado por uma pessoa chamada Eduardo Antorra, da Cirsa. E ele foi sensacional, ele extremamente profissional, e me empolguei. E logo depois a Cirsa me contratou para montar a estrutura deles aqui no Brasil. Isso quer dizer, nós montamos aí toda a equipe, nós montamos a fábrica que montava as primeiras máquinas CKD, né? Isso já era em 95, tá? E fizemos aí, eu diria que as primeiras 40, 50 salas de bingo que foram montadas no Brasil foram montadas pela nossa equipe da Cirsa, tá? Juntamente com um grupo chamado Vaprel, né, que fornecia o equipamento de bingo. Logo depois Ramon disso... Asnar. Exatamente, Ramon Asnar, né? Vaprel. Então, a gente era representante da Vaprel, nós tínhamos as máquinas da Cirsa Unidesa, e as primeiras 40, 50 salas de bingo era a nossa equipe que ia lá e montava todo o equipamento. Foi uma época fascinante, né? Foi realmente fascinante porque foi o começo de tudo. Logo depois eu fui contratado pela EGT, né, pelos mesmos motivos, né? Eles queriam estar presentes no Brasil, eu aceitei o trabalho deles, também a história da minha entrevista com eles foi super curiosa, mas eu vou deixar essa história para um outro momento. Mas eu achei super interessante, me levaram para os Estados Unidos, onde encontrei um mundo fascinante, né? Passei muitos meses, muito tempo nos Estados Unidos, fazendo um treinamento com eles ali, entendendo, eles tinham acabado de inaugurar a nova fábrica deles, e eram considerados o maior fabricante de jogos do mundo, a IGT. E foi uma época aí que eu trabalhei com eles durante 5 anos, até 2000, uma época fascinante, e a gente realmente tentando colocar o equipamento deles aqui no Brasil. Nós montamos o escritório, montamos a empresa, montamos a equipe, montamos inclusive uma linha de montagem CKD em Manaus, para poder montar as máquinas. Isso, eu lembro. E na época era interessante porque o que era permitido eram máquinas com temática de bingo. Então, o grande desafio da IGT era: nós não temos nenhuma máquina, né, com temáticas de bingo. O que fazer, né? Peter, por favor, nos ajude, o que fazer? E aí eu me lembro direitinho, a gente nos Estados Unidos, com os engenheiros falando tal, como fazer isso. E uma história interessante, que nós pegamos um jogo chamado Triple Diamond Poker, né? E nós transformamos esse jogo num jogo chamado Bingo Total, né? Foi a primeira máquina com temática de bingo da IGT no Brasil, e foi um sucesso. E depois, claro, eu participei de toda a parte de desenvolvimento de jogos, e foi aí que adquiri minha experiência na parte de desenvolvimento de jogos, né? Que era um mercado que estava começando aqui no Brasil, vários
fabricantes de jogos, desenvolvedores de jogos, começaram nessa época. Nós temos aí a Zitro como um bom exemplo, começou nessa época também, né? Muitos fabricantes aí começaram nessa época. E daí, em 2000, eu saí e montei minha própria empresa de consultoria inicialmente, e depois eu comecei a pensar, eu preciso ir online, eu acho que online é o futuro, é por aí que a gente tem que ir. E era o começo da indústria online, né? Então, a ideia é o que fazer, né? Nós desenvolvemos nossa própria plataforma, nós tínhamos só 4 pessoas, né? Desenvolvemos nossa própria plataforma, desenvolvemos conteúdo de jogos, etc., e, na época, nós conseguimos uma licença do estado de Santa Catarina, né? Nós éramos o único, tá, site no Brasil, tá, que tinha uma plataforma própria com conteúdo de bingo com uma licença de Santa Catarina, né? E foi aí que eu aprendi realmente toda a minha parte de tecnologia, foi aí que me apaixonei por parte de tecnologia em geral, tá? E foi aí que começou a nascer toda essa questão da salsa, desenvolvimento de plataformas. Então, a plataforma inicial já começou em 2000, e aí a gente foi desenvolvendo várias versões, né? Obviamente, a gente não tem mais essa operação ela foi cancelada em 2005, 2006, não me recordo exatamente, e desde lá eu venho me dedicando à tecnologia. E a Salsa hoje é um fornecedor de soluções tecnológicas para a indústria do jogo no mundo inteiro. Nós iniciamos no Brasil, nossas raízes são brasileiras, nós expandimos na América Latina e hoje estamos presentes na Europa também. E essa é um pouco da nossa história da salsa, que passou por várias etapas durante esse processo dos últimos 10, 15 anos. E como é que é a operação nesses países onde vocês estão presentes? Uma empresa brasileira, num país onde não existe jogo, e uma empresa brasileira se destacando no mercado internacional? Olha, a gente começou deixando bastante claro quais são nossas prioridades. A nossa prioridade sempre foi desenvolver uma plataforma de jogo especificamente para a América Latina, ou seja, ela tem certas funcionalidades e ferramentas que são muito específicas para a América Latina, e a gente sempre focou nisso daí. A nossa empresa hoje cresceu, eu diria, na América Latina e globalmente. Nós temos hoje escritórios no Uruguai, nós temos escritórios no México, Peru, Portugal, etc. E temos clientes espalhados não só na América Latina, como na Europa também. E é interessante porque nesse mercado todo tem muita concorrência, obviamente, né? Mas a gente acabou se destacando por essa nossa especialidade em América Latina. Então, nós somos conhecidos hoje como eu diria, o fornecedor de tecnologia e conteúdo para qualquer operador que tenha interesse na América Latina, apesar de a gente também estar se expandindo agora para a Europa. E vocês têm 2 estúdios de desenvolvimento de jogos, né? Por que essa estratégia? Olha, inicialmente nós começamos desenvolvendo jogos in-house, né? Mas a gente logo percebeu que nós precisamos de mais know-how e inteligência gráfica, tá? Não era tanto, porque o jogo você tem que prestar muita atenção na experiência de usuário. A experiência de usuário é uma combinação de coisas, né? É a parte da matemática do jogo, né? Que você precisa desenvolver, mas também tem toda a parte gráfica. E a gente estava faltando um pouco essa parte de conhecimento gráfico. Então, nós acabamos adquirindo um outro estúdio, tá, que tinha uma capacidade enorme gráfica e experiência já de desenvolvimento de jogos, que nos permitiu desenvolver jogos melhores e em mais quantidade. Tá? Então, o volume de jogos também é muito importante, né? E a nossa especialidade, claramente, para deixar isso bastante claro, em termos de desenvolvimento de jogos, sempre foi desenvolver jogos localizados. Aliás, a palavra localização é a palavra-chave de toda a nossa empresa Salsa. Tudo que nós fazemos com localização em mente. O que quer dizer isso? Nós desenvolvemos jogos muito específicos que sabemos, através da nossa inteligência, do nosso conhecimento, que funcionam super bem no Brasil, ou no México, ou no Peru, ou no Chile, na Argentina, assim por diante. Então, são conteúdos localizados.
E o jogo online, ele já se consolidou como algo de confiança para o jogador, para o apostador, para aquele que está se divertindo? Bom, claramente que sim, né? Então, a gente vê que o jogo online, ele cresceu muito na Europa, se expandiu muito para a Ásia também, mas eu diria que a Europa é um exemplo de onde o online funcionou extremamente bem, né? Agora nós temos aí também Estados Unidos, né? Que durante muitos anos não permitiu o jogo online, agora permitindo, e há várias histórias de sucesso, incluindo Nova Jersey, já, com várias histórias de sucesso de jogos online. A gente vê no Brasil a regulamentação também, e a verdade é que jogos online é um complemento. Não existe, na minha opinião, mais jogo land-based, não existe jogo presencial sem o jogo online. Hoje existe uma convergência do jogo presencial